Boa noite para todos, boa noite para todas. Então, tá cortando ainda? Agora que eu menti. Então, a gente decidiu, tô um pouco nervosa, que todo começo é mais difícil, né? Mas que as pessoas digam, você tem facilidade com câmera, você é boa com câmera, né? Mas eu acho que a gente, para começar qualquer coisa, sempre dá um friozinho na barriga. Então a gente vai conversar um pouco sobre um personagem que me veio em mente, logo assim que me veio o desejo de ministrar essa palavra. E a gente vai falar um pouco sobre Judas. Vamos pensar um pouco sobre a vida e o perfil dele, quem ele é, né? Eu agradeço a todos que estão entrando na live. Só avisando que essa é a primeira live aqui no Face, mas todas elas vão ser no YouTube. Então, se você já puder se inscrever no meu canal, já dá um like lá, já apertar o sininho para toda vez que eu fizer um vídeo, você saber que está lá e você assistir quando você quiser. Por favor, se inscreva. Bem, o nervosismo não vai passar mesmo. Então vamos começar, né? Quando eu estava dormindo e o Senhor me despertou para os meus tempos ociosos, e eu vendo quantas pessoas têm necessidade de receber um pouquinho da palavra. Então, essa série que vai acontecer, ela não é muito longa. São poucos minutos, mas a gente sempre vai retratar sobre algo ou alguém. Eu não sei se vocês repararam, mas também tem muita gente que não assiste. Mas durante o BBB, a gente viu um dos personagens, que é o Gil, gritando, e ele gritava, ele estava se sentindo indignado, eu estou indignado, acabou. Então assim, aquilo ficou muito forte, né? Mas por que ele se sentiu assim? Porque ele se sentiu traído. E todo mundo que ouve algo sobre o personagem Judas, a primeira coisa que lembra é o quê? A traição. Então hoje eu quero ler com vocês e compartilhar um pouquinho de algumas coisas que me trouxe ao coração. E a primeira delas, que a gente vai começar a falar, é sobre Judas, que foi escolhido por Jesus. Nós sabemos que Jesus ele escolheu 12 pessoas para ficar mais próximos. E essas pessoas tinham funções. E Judas era aquele que cuidava dos valores arrecadados, né? Cuidava do dinheiro da equipe, né? do que se tinha, né? E muitas das vezes faltava. Teve vezes que Jesus falou para Pedro ir pescar um peixe, teve uma vez, né? E para poder pegar uma moeda para poder pagar o imposto. Mas quem cuidava do dinheiro era Judas. E Judas, no coração dele... Oi, crianças. Vocês vieram ver a mamãe no primeiro vídeo? Sejam bem-vindos. E Judas, no primeiro momento que ele teve a oportunidade, ele olhou aquele dinheiro e ele pensou no coração dele, nossa, aqui tem 10 moedas, se eu pegar uma só não vai fazer falta. Nossa, agora tem 20 moedas, se eu pegar 2 não vai fazer falta. Aqui tem 30 moedas, se eu pegar 3 não vai fazer falta. Tem 40 moedas, se eu pegar... E assim por diante, né? Isso não está na Bíblia, isso estou conjecturando. O que a Bíblia diz é que Judas tomava uma parte para ele. Judas colocava no saquetel e tirava uma parte e colocava para ele. Então a primeira lição que a gente vai aprender sobre Judas é essa. Às vezes a gente quer se preocupar com algumas coisas que estão lá na frente ainda. Esquecemos de cuidar de coisas que já apareceram. Eu lembro que hoje pela manhã eu falei que ia falar sobre Judas. E algumas pessoas já disseram, né? Quem não teve um amigo Judas? Mas eu não quero falar do outro, eu quero falar da gente, eu quero falar de mim, eu quero falar de você. Será que a gente não tem coisas que são muito pequenas, mas que a gente, sem querer,
deixou crescer em nós? Porque o maior problema de Judas não foram as falhas que ele teve no caminho, mas foi ele ter se perdido no final. E a primeira coisa que eu identifico em Judas são coisas pequenas que entraram na vida dele, ele nunca reparou. E reparar, eu não uso o verbo na expressão de olhar, mas reparar na intenção de ajeitar, de ajustar, de melhorar, de cuidar daquilo que estava ruim. Será que eu não tenho nada em mim que é de Judas? Pastora, perdão, que pesado perguntar se eu não tenho nada em mim que é de Judas. Sim, será que eu não tenho nada que era muito pequeno e eu deixei crescer? E eu estou deixando crescer? Eu estou permitindo que cresça ainda mais? E eu preciso olhar para isso, porque isso lá na frente pode me matar. Tem coisas que são muito pequenas, mas que elas nos afastam de Deus. Então Judas, ele não começou já traindo o mestre. Teve coisas no processo, no caminho, que foram tirando ele. A Bíblia fala que quando Satanás entrou nele, ele apenas se levantou e foi lá fazer o que tinha que fazer. Por quê? Porque durante o decorrer da caminhada dele com Jesus, ele já estava muito íntimo de Satanás. Então, aquele momento que Satanás entra nele, não existe qualquer manifestação, porque ele já estava com o coração pronto para aquilo. Então, o que eu tenho que ter cuidado, o que você tem que ter cuidado, não é o ápice das coisas, mas o começo delas. Fique atento aos sinais, tanto com você quanto com os outros. Mas hoje, particularmente, por ser a primeira palavra, eu quero falar de mim e de você. Existem sinais em nós que nos mostram que eu deixei coisas acontecerem. Ah, foi uma mentirinha só. Que eu não contei a verdade, que eu não me arrependi, que eu não abandonei. Ah, foi uma raiva. Hoje eu vejo uma geração com muita raiva. E não digo dessa geração que é do mundo, mas eu falo da geração que vive dentro da igreja. Eu vejo pastores acordar de manhã já tuitando coisas, postando coisas com muito ódio no coração, com muita raiva. E mesmo que esteja certo, se posicionando, mas se você faz aquilo com ódio, você perdeu a razão. Vocês não acham? Então, o que eu posso dizer sobre Judas é que os princípios não percebidos levaram ele a fazer coisas cada vez piores. Porque antes ele apenas roubava. Depois ele se afastou. Depois ele estava perdido. Completamente perdido naquela mesa da ceia. Depois ele vendeu o mestre. Por último ele se matou. Mas até chegar ali houve uma estrada. Houve um caminho. E o caminho foi: ele não percebeu seus princípios. Ele não percebeu que houve fagulhas. Tiago diz que a língua é como uma fagulha que incendeia uma grande floresta. Ou seja, não é um fogo que foi ateado, é uma fagulha. Uma pequena fagulha que incendeia uma floresta. As atitudes de Judas não começou como um fogaréu, não. Começou como uma fagulha, começou como um ato simples. E hoje, eu e você precisamos rever esses atos. E se eu não olho para mim e não procuro essas coisas, eu posso lá na frente me matar. E ainda matar o Mestre. E ainda matar Jesus. A maior tristeza de Judas não foi talvez entregar Jesus. Foi ele pensar que ele matou Jesus. E talvez com as nossas atitudes tão pequenas que nós tomamos, elas vão crescendo, crescendo, e quando vemos, acabamos matando Jesus aqui dentro. E aí a gente acha que não é mais digno, a gente acha que não tem mais jeito.
e acabamos nos matando. Isso eu falo sobre relacionamento, falo sobre a fé, falo sobre sonho, falo sobre relacionamento com outros, com você. Então hoje eu te convido a perceber as coisas pequenas. E se elas cresceram, quais são elas? Aonde você precisa se arrepender? Apocalipse diz, lembra de onde caíste e te arrepende. Amém? Eu quero agradecer a todos, viu? Falei que ia ser bem rapidinho a nossa série. E eu convido a todos a estar comigo lá no YouTube, no canal da Amy Franklin. Se inscreva, por favor. Eu vou botar vários conteúdos e é isso que tem para hoje, tá bom? Um beijo para todos.